Por anos, a indústria acreditou que a inovação em motores havia chegado ao seu limite. O futuro parecia travado em uma única direção, e tecnologias mais antigas estavam sendo discretamente deixadas de lado. Mas, a portas fechadas, dentro do centro de pesquisa da Mercedes-Benz, algo inesperado estava tomando forma. Não foi anunciado com estardalhaço. Não houve teasers. E quando os primeiros detalhes começaram a surgir, o silêncio que pairou sobre a indústria foi notável. Antes que isso seja enterrado, é preciso entender a história real. Por anos, a conversa pública seguiu uma direção clara e única. Os veículos elétricos dominavam as manchetes. Os relatórios focavam em avanços nas baterias, estações de recarga e promessas ousadas sobre um futuro sem bombas de combustível. Os grandes salões do automóvel destacavam trens de força silenciosos e painéis digitais. A mensagem parecia definida. O motor a combustão, muitos acreditavam, estava, lentamente, sendo colocado para fora de cena. Nesse ambiente, a maioria supunha que todas as grandes montadoras haviam mudado totalmente o foco. Relatórios de investimento mostravam bilhões fluindo para fábricas de baterias. Executivos falavam com cuidado sobre metas de emissões e prazos de transição. Os roteiros públicos sugeriam um movimento constante em direção ao abandono dos motores tradicionais. Mas, dentro do centro de pesquisa protegidos operados pela Mercedes-Benz, um esforço diferente continuava. Longe das câmeras dos painéis da indústria, equipes de engenharia permaneciam designadas à pesquisa de motores a combustão. O projeto não era rotulado como um programa legado. Não era tratado como uma responsabilidade residual. De acordo com relatos, ele foi estruturado como uma iniciativa voltada para o futuro. Discreta, compartimentada, controlada. Fontes dizem que o acesso ao programa de desenvolvimento era limitado. As equipes eram pequenas. A comunicação era rigorosamente controlada. Mesmo dentro da empresa, a informação circulava com cuidado. Não era um experimento público. Era estratégico. Os engenheiros envolvidos não estavam simplesmente refinando sistemas antigos. Eles estavam questionando premissas básicas. Por décadas, os motores a combustão operaram sob limites conhecidos. Perda de calor, atrito, queima incompleta do combustível. Essas eram fraquezas aceitas. As melhorias vinham em pequenos passos ao longo de muitos anos. Este projeto não visava passos pequenos. Insiders afirmam que o redesenho começou com uma pergunta simples, mas arriscada. E se os limites conhecidos não fossem limites fixos? E se a arquitetura em si pudesse mudar? Essa mudança de pensamento alterou a direção do trabalho. Em vez de melhorar as peças, a equipe reexaminou a estrutura. Em vez de ajustar o desempenho nas margens, eles olharam para a mecânica central. Relatos sugerem que os padrões de fluxo de ar, o tempo da injeção de combustível, o controle da pressão interna e a composição dos materiais foram todos reconsiderados em conjunto, não separadamente. O esforço exigiu tempo. E tempo, em uma indústria que corria para a eletrificação, era caro. Publicamente, a empresa continuou a expandir seu portfólio elétrico. Novos modelos elétricos foram anunciados. Parcerias de baterias foram fortalecidas. Compromissos com a infraestrutura de recarga foram destacados. Nada nesses anúncios sugeria um avanço paralelo na combustão. Esse silêncio importava. Não houve vazamentos de conceitos iniciais. Nenhuma campanha de teaser dramática. Nenhuma revelação encenada de protótipos. Analistas da indústria que acompanhavam o registro de patentes notaram atividades menores, mas nada que sinalizasse claramente uma grande mudança. Parecia rotina. O que aconteceu em seguida foi inesperado. As primeiras dicas técnicas começaram a surgir em ambientes controlados, briefings de fornecedores, notas limitadas para investidores, referências discretas a testes. A linguagem usada era cuidadosa. Os ganhos de eficiência foram descritos como significativos. O desempenho de emissões foi rotulado como estruturalmente melhorado. As projeções de durabilidade diziam superar os benchmarks atuais. Ainda assim, as especificações completas não foram divulgadas. Essa divulgação parcial levantou questões sutis. Se as melhorias fossem menores, provavelmente teriam sido anunciadas abertamente. Se fossem grandes, a cautela faria sentido. Observadores começaram a notar algo mais.
A fase de testes parecia mais longa que o normal. Ciclos de validação estendidos. De acordo com relatos, simulações adicionais de durabilidade foram adicionadas no final do desenvolvimento. Isso sugeria que as mudanças não eram cosméticas, eram fundamentais. Internamente, o projeto tinha peso. Recursos foram alocados de forma constante, não temporária. Fornecedores foram amarrados por acordos rigorosos. Discussões sobre fabricação começaram antes de qualquer confirmação pública. A escala apontava para a seriedade. Ainda assim, fora das instalações de pesquisa, o resto da indústria permanecia focado em outro lugar. As metas de veículos elétricos preenchiam discursos de conferências. Os prazos governamentais moldavam as previsões de produção. A combustão, aos olhos do público, parecia estar desaparecendo. A portas fechadas, no entanto, estava sendo reconstruída. E quando o primeiro briefing estruturado finalmente chegou a analistas selecionados, o tom foi contido, mas firme. Isso não era um retorno nostálgico aos sistemas antigos. Foi apresentado como um reset técnico. A questão que se espalhava silenciosamente pelos escritórios executivos era simples. Se este motor funciona como descrito, o mais que a indústria pode ter julgado mal? Na última década, a pressão sobre a indústria automotiva não aumentou lentamente. Acelerou. Governos dos principais mercados introduziram padrões de emissão mais rigorosos ano após ano. Prazos foram anunciados. Proibições futuras foram discutidas abertamente. A direção parecia firme e irreversível. Em regiões como a União Europeia, legisladores delinearam planos de longo prazo para reduzir a emissão de carbono do transporte. Políticas semelhantes surgiram em partes da Ásia e da América do Norte. Cidades sinalizaram restrições à entrada de veículos movidos a combustível nos centros urbanos. A linguagem usada pelos reguladores era clara. A mudança não era opcional. Ao mesmo tempo, investidores começaram a deslocar capital. Startups de veículos elétricos ganharam valuations massivos. Fabricantes de baterias se expandiram rapidamente. Empresas de rede de recarga garantiram financiamento em níveis recordes. Analistas de mercado descreviam a eletrificação não como uma tendência, mas como o próximo estágio permanente do transporte. Os motores a combustão tradicionais começaram a parecer arriscados, tanto política quanto financeiramente. As principais montadoras responderam rapidamente. Roteiros públicos foram reescritos. Conferências de imprensa enfatizaram futuros elétricos. Programas de desenvolvimento de motores de longa data foram reduzidos ou discretamente encerrados. Centros de pesquisa que antes se concentravam em refinar sistemas de combustível foram redirecionados para a química de bateria e plataformas de software. Para muitos executivos, a decisão era prática. Os regulamentos se tornariam ainda mais rígidos. Os consumidores estavam sendo orientados para opções elétricas por meio de incentivos e créditos fiscais. Competir com a direção política raramente termina bem. Alinhar-se a ela muitas vezes traz recompensas. A narrativa tornou-se simples. Os motores a combustão pertenciam ao passado. A cobertura da mídia reforçou essa visão. As manchetes enquadravam os veículos elétricos como sucessor inevitável. Os relatórios destacavam a queda nos custos das baterias e as melhorias na autonomia de direção. As preocupações com a infraestrutura de recarga foram reconhecidas, mas tratadas como obstáculos temporários. Os motores a combustão eram cada vez mais descritos como tecnologia obsoleta. Com o tempo, a repetição moldou a crença. Mesmo dentro das comunidades de engenharia, alguns assumiram que a era da inovação séria em combustão estava se fechando. Por que investir pesadamente em tecnologia que os legisladores pareciam determinados a eliminar? Por que arriscar bilhões em sistemas que poderiam enfrentar proibições futuras? De acordo com relatos da indústria, muitas empresas escolheram a cautela. Os orçamentos de pesquisa de motores de longo prazo encolheram. Os contratos com fornecedores de componentes tradicionais foram encurtados. As previsões de produção para veículos movidos a combustível foram ajustadas para baixo ano após ano. Nesse cenário, continuar a pesquisa profunda em combustão não parecia estratégico, parecia desafiador. No entanto, nem todas as questões sobre eletrificação foram totalmente resolvidas.
As cadeias de suprimento de baterias dependiam de matérias-primas, extraídas sob condições complexas. A expansão da infraestrutura de recarga exigia grande investimento público. As redes de energia em algumas regiões sofriam durante picos de demanda. Essas preocupações eram discutidas em particular, mas raramente enfatizadas. A narrativa pública permaneceu focada no momentum, não na incerteza. Nesse ambiente, qualquer empresa que priorizasse abertamente a combustão corria o risco de ser vista como resistente ao progresso. A percepção do mercado importa. A confiança do investidor importa. As relações regulatórias importam. Escolher investir em desenvolvimento avançado de combustão poderia ser mal interpretado. Esse contexto explica por que o trabalho silencioso dentro da Mercedes-Benz tinha peso. Não era simplesmente um projeto técnico. Ele se movia contra as expectativas predominantes. Se a eletrificação fosse realmente o único caminho a seguir, então a inovação profunda em combustão seria um esforço desperdiçado. Mas se a eletrificação enfrentasse limites ainda não totalmente resolvidos, então preservar uma tecnologia alternativa poderia oferecer uma alavancagem. Alguns insiders sugerem que os executivos não estavam rejeitando os veículos elétricos. Em vez disso, eles estavam questionando se uma única solução poderia atender às necessidades de todas as regiões no mesmo ritmo. Essa distinção é sutil, mas muda a estratégia. Enquanto os concorrentes faziam declarações ousadas sobre acabar totalmente com a combustão, a Mercedes-Benz evitou linguagem absoluta. Os prazos foram anunciados, mas com flexibilidade. As declarações deixavam espaço para adaptação. Os observadores não registraram totalmente o significado na época, porque se a indústria realmente acreditasse que a combustão havia acabado, ninguém teria continuado a reconstruí-la de dentro. E isso levanta uma preocupação silenciosa. O que eles viram chegando que outros escolheram ignorar? Quando os primeiros detalhes controlados começaram a circular entre os analistas, o tom mudou. O que havia sido descartado como refinamento rotineiro da combustão não parecia mais comum. De acordo com relatos, a nova arquitetura do motor não foi construída em torno de ganhos marginais de eficiência. Foi construída em torno de correção estrutural. Por décadas, os motores a combustão enfrentaram as mesmas limitações. Uma grande quantidade de energia produzida durante a queima do combustível escapa como calor. O atrito entre as partes móveis reduz a potência utilizável. A queima incompleta do combustível aumenta as emissões. Os engenheiros melhoraram essas fraquezas lentamente ao longo do tempo, mas o design principal permaneceu praticamente inalterado. Este projeto desafiou essa estabilidade. Fontes dizem que o redesenho se concentrou em gerenciar o fluxo de energia com maior precisão. Em vez de permitir que o excesso de calor se dissipasse, o sistema visava redirecioná-lo e reutilizá-lo. Em vez de aceitar o atrito como inevitável, a ciência dos materiais e os métodos de tratamento de superfície foram supostamente atualizados para reduzir a resistência interna. Essas mudanças podem parecer incrementais, mas juntas representam um repensar mais profundo do equilíbrio do motor. Insiders afirmam que o fluxo de ar dentro da câmara de combustão foi remodelado. O tempo da injeção de combustível foi recalibrado com maior precisão. Os mecanismos de controle de pressão foram reforçados para estabilizar o desempenho sob estresse. Cada melhoria por si só pode parecer modesta. Combinadas, elas formam um sistema que se comporta de forma diferente sob carga. De acordo com os primeiros briefings técnicos, o motor extrai mais potência utilizável da mesma quantidade de combustível. Esse único resultado tem amplas implicações. Maior eficiência reduz o consumo. Menor consumo reduz as emissões. Emissões reduzidas aliviam a pressão regulatória. Mas os dados divulgados ao público permaneceram limitados. As alegações de desempenho foram descritas como mensuráveis além dos padrões atuais da classe. Os números de emissões foram mencionados, mas não totalmente detalhados. Dizia-se que os testes de durabilidade excediam os benchmarks existentes, embora os números exatos do ciclo de vida tenham sido omitidos. Essa contenção chamou a atenção. Se as melhorias fossem marginais, números detalhados provavelmente teriam sido apresentados imediatamente. A decisão de revelar seletivamente sugeriu um cronograma cuidadoso. Os analistas começaram a questionar se a empresa estava gerenciando as expectativas,
ou se preparando para uma revelação maior. Houve outro elemento notável. Os relatos indicavam que o motor foi projetado para se integrar a sistemas híbridos de forma mais eficaz do que as unidades de combustão mais antigas. Essa flexibilidade expande as opções estratégicas. Permite o emparelhamento com componentes elétricos sem comprometer os ganhos de eficiência. Isso é importante porque a conversa na indústria muitas vezes enquadra o futuro como elétrico ou combustão. Um motor altamente eficiente que complementa a eletrificação complica essa visão binária. Fóruns de engenharia discutiram discretamente as porcentagens de eficiência térmica. Algumas estimativas sugeriam números próximos a níveis antes considerados inatingíveis para veículos de produção. Essas discussões permaneceram técnicas e cautelosas, mas indicavam um interesse crescente. O que se seguiu não foi uma resposta alta da indústria, mas uma recalibragem. Os concorrentes não descartaram imediatamente o desenvolvimento. Nenhuma grande montadora o rotulou como irrelevante. Em vez disso, o silêncio aumentou. Em indústrias movidas a comentários rápidos, o silêncio geralmente sinaliza a avaliação. Outro detalhe surgiu nos canais de fornecedores. Os pedidos de componentes para materiais especializados aumentaram antes do esperado. Os parceiros de fabricação supostamente começaram a se preparar para uma integração em escala, não para uma experimentação limitada. Isso sugere confiança. No entanto, a transparência total permaneceu ausente. Certas especificações, eficiência máxima em condições reais, custos de manutenção de longo prazo, dados completos de certificação de emissões, não foram publicados imediatamente. Esse padrão de liberação seletiva criou uma tensão controlada. Informação suficiente para sinalizar seriedade, não o suficiente para permitir uma comparação fácil. De acordo com insiders, testes de validação estendidos foram realizados em múltiplas condições climáticas. Resistência a altas temperaturas, confiabilidade em partidas a frio, simulação de estresse de longa distância. O objetivo parecia ser eliminar as fraquezas antes que o escrutínio público se intensificasse. Se for preciso, isso sinaliza algo importante. Este não era um motor simbólico construído para marketing. Foi construído para o desafio. A questão mais profunda agora vai além da mecânica. Se a tecnologia de combustão ainda pode evoluir significativamente, então a suposição da indústria sobre sua data de validade pode ter sido prematura. E se uma empresa conseguiu isso silenciosamente, quem mais pode ter subestimado o que ainda é possível? Quando o anúncio passou dos briefings controlados para a vista do público, a reação em toda a indústria não explodiu. Ela desacelerou. Não houve réplicas duras, nenhum descarte público, nenhuma campanha imediata defendendo estratégias exclusivamente elétricas. Em vez disso, as declarações das principais montadoras foram cuidadosas e comedidas. Os executivos reconheceram o desenvolvimento. Alguns o descreveram como interessante. Outros o chamaram de tecnicamente impressionante. Muito poucos o desafiaram diretamente. Essa contenção foi perceptível. Em uma indústria competitiva, os avanços são frequentemente recebidos com contra-ataques rápidos. As empresas destacam seus próprios pontos fortes. Lembram os investidores dos roteiros existentes. Desta vez, o tom parecia diferente. Os analistas descreveram a atmosfera como vigilante. A portas fechadas, reuniões internas provavelmente seguiram. Planos de eletrificação de longo prazo foram anunciados com confiança. Instalações de produção estavam sendo redesenhadas. Cadeias de suprimentos foram reestruturadas em torno de baterias e motores elétricos. Um motor a combustão altamente eficiente não cancela esses planos, mas os complica. De acordo com relatos, as equipes de estratégia começaram a revisar projeções comparativas. Se os veículos movidos a combustível pudessem cumprir regras de emissão mais rígidas por mais tempo do que o esperado, os prazos de eliminação poderiam mudar. Se a demanda do consumidor permanecesse dividida entre opções elétricas e híbridas, as previsões exigiriam ajustes. O silêncio em público muitas vezes reflete a atividade em privado. Alguns concorrentes já haviam se comprometido a encerrar completamente o desenvolvimento de motores a combustão. Reiniciar esses programas exigiria tempo e financiamento. Essa realidade limita a flexibilidade. Também aumenta a sensibilidade à inovação inesperada dos rivais.
Os investidores também prestaram atenção. Analistas de mercado começaram a fazer perguntas cautelosas durante as teleconferências de resultados. Será que a combustão avançada desaceleraria as taxas de adoção de elétricos? As plataformas híbridas recuperariam prioridade? As agências reguladoras reconsiderariam prazos rígidos se motores mais limpos se tornassem viáveis? Nenhuma empresa ofereceu respostas diretas. Observadores da indústria notaram outro padrão. Parcerias de pesquisa que antes se concentravam exclusivamente em tecnologia de baterias começaram a expandir o escopo. As negociações com fornecedores se ampliaram para incluir estratégias de caminho duplo. De acordo com insiders, o planejamento de contingência se intensificou discretamente. Isso não foi pânico, foi recálculo. A presença de uma alternativa viável muda a dinâmica de negociação, não apenas entre empresas, mas entre fabricantes e governos. Se a combustão pode ser mais limpa do que se acreditava, as restrições gerais podem enfrentar resistência de grupos industriais. Os concorrentes entenderam esse risco. Houve também a questão do posicionamento da marca. Muitas montadoras se alinharam publicamente com a eletrificação total como um compromisso moral e tecnológico. Mudar o tom muito rapidamente poderia parecer inconsistente. Manter o silêncio comprou tempo. Enquanto isso, os dados de teste continuaram a circular nos círculos profissionais. Engenheiros de empresas rivais supostamente solicitaram comparações técnicas mais profundas. Laboratórios independentes manifestaram interesse em ensaios de validação. O que começou como um desenvolvimento silencioso estava agora sob revisão em toda a indústria. E ainda assim, nenhum confronto aberto surgiu. Essa ausência de conflito direto sugere reconhecimento. O avanço não foi facilmente descartado como exagero de marketing. Tinha peso técnico. A preocupação mais ampla agora vai além de um modelo de motor. Se a combustão permanece adaptável, então o planejamento de infraestrutura de longo prazo pode exigir flexibilidade. Rede de recarga, cadeias de suprimento de baterias, sistemas de distribuição de combustível poderiam coexistir por mais tempo do que projetado. Tal coexistência altera o equilíbrio competitivo. Por anos, a indústria falou como se um caminho já tivesse vencido. Agora, a hesitação entrou na conversa. Linguagem cuidadosa, declarações mais lentas, menos promessas absolutas. E nesse silêncio, uma questão silenciosa persiste. Se este motor tiver o desempenho projetado em condições reais, quais empresas estão preparadas e quais estão expostas? Por mais de uma década, a política ambiental moldou a direção da indústria automotiva. As metas de emissão tornaram-se mais rigorosas. Os prazos tornaram-se mais curtos. Os governos sinalizaram que o transporte tinha que mudar, e rapidamente. Em regiões como a União Europeia, os legisladores delinearam planos para reduzir a emissão de carbono de veículos novos nos próximos anos. Algumas propostas visavam eliminar gradualmente a venda de novos carros movidos a combustão inteiramente dentro de prazos específicos. Discussões semelhantes ocorreram em outros grandes mercados. A mensagem parecia firme. Os fabricantes responderam alinhando-se publicamente com esses objetivos. As estratégias de eletrificação foram apresentadas como ambientalmente responsáveis e politicamente necessárias. Bilhões foram investidos em instalações de produção de baterias. Programas de incentivo encorajaram os consumidores a migrar para opções elétricas. Nesse clima, os motores a combustão eram frequentemente tratados como tecnologia de transição, algo que desapareceria lentamente sob pressão regulatória. Mas um motor a combustão altamente eficiente e de baixa emissão introduz complexidade. Se o novo motor da Mercedes-Benz atender ou exceder os próximos padrões de emissão, os formuladores de política enfrentam um dilema. As proibições gerais à tecnologia de combustão foram baseadas na suposição de que ela não poderia melhorar significativamente além dos limites atuais. Se essa suposição não for mais válida, os quadros regulatórios podem exigir reconsideração. Fontes dizem que alguns grupos da indústria já começaram a revisar a linguagem das políticas. Muitos regulamentos se concentram nos resultados das emissões, não em tecnologias específicas. Se um motor avançado pode fornecer um desempenho ambiental comparável, o argumento para regras tecnologicamente neutras ganha força. Este não é simplesmente um debate técnico. É político.
Os governos comprometeram fundos para infraestrutura de recarga. Orçamentos públicos apoiaram a pesquisa de baterias e a expansão da rede. Planos climáticos de longo prazo foram elaborados em torno da eletrificação rápida. Ajustar essas estratégias exigiria negociação cuidadosa. Ao mesmo tempo, os formuladores de políticas devem equilibrar as metas ambientais com a estabilidade econômica. A fabricação automotiva sustenta milhões de empregos globalmente. As cadeias de suprimentos ligadas aos motores a combustão permanecem vastas. Uma mudança repentina e completa corre o risco de ruptura. Um sistema de combustão avançado que reduz as emissões, preservando as estruturas industriais existentes, pode agradar a alguns legisladores. Oferece continuidade, reduz o choque. No entanto, grupos de defesa ambiental podem resistir a tal flexibilidade. Por anos, muitos argumentaram que apenas emissões zero no escapamento podem atingir as metas climáticas. Um motor a combustão mais limpo ainda usa combustível. Esse fato permanecerá central no debate. De acordo com relatos, as agências reguladoras estão revisando de perto os dados técnicos. Os processos de certificação testarão as emissões no mundo real, não as alegações de laboratório. A durabilidade sob uso prolongado será importante, assim como o impacto ambiental do ciclo de vida. Se o motor tiver o desempenho projetado, as conversas sobre políticas podem se tornar mais matizadas. Os prazos podem mudar. Exceções podem ser abertas para sistemas ultra-eficientes. Os caminhos híbridos podem ganhar suporte estendido. Ou os reguladores podem manter-se firmes, escolhendo a consistência em vez da adaptação. Por trás das declarações públicas, discussões provavelmente estão em andamento. O que está em jogo vai além de um único fabricante. As decisões de investimento em infraestrutura dependem de sinais políticos estáveis. Os provedores de energia planejam com anos de antecedência. As empresas automotivas alinham os ciclos de produção com os cronogramas regulatórios. Um único avanço tecnológico não reescreve automaticamente a lei, mas pode forçar a reconsideração. E se os formuladores de políticas começarem a questionar essa transição, deve seguir um único caminho. O equilíbrio entre a urgência ambiental e a realidade industrial pode mudar. O resultado dessa tensão ainda não foi revelado. A indústria automotiva não opera sozinha. Ela está no centro de uma ampla rede econômica. Quando uma parte se move, muitas outras sentem o movimento. Nos últimos anos, as cadeias de suprimentos foram reorganizadas em torno da eletrificação. Os fabricantes de baterias expandiram a capacidade de produção a uma velocidade recorde. As operações de mineração aumentaram a extração de lítio, cobalto e níquel. As empresas de infraestrutura de recarga garantiram contratos de longo prazo baseados em previsões crescentes de adoção de veículos elétricos. Os investidores trataram essa transição como permanente. Os mercados financeiros recompensaram empresas posicionadas em torno de plataformas elétricas. Startups ganharam valuations elevados. Fabricantes estabelecidos viram o desempenho de suas ações intimamente ligado aos anúncios de estratégia elétrica. A mensagem nos mercados de capitais era clara. O futuro era elétrico e o crescimento dependia do alinhamento com ele. Um motor a combustão inovador introduz incerteza nessas expectativas. Se veículos movidos a combustível altamente eficientes permanecerem competitivos por mais tempo do que previsto, as curvas de adoção podem desacelerar. O crescimento da demanda por baterias pode se estabilizar em vez de acelerar. Os cronogramas de expansão da infraestrutura de recarga podem se esticar. Essas mudanças não colapsariam o mercado elétrico, mas mesmo pequenas mudanças na projeção podem alterar os modelos de investimento. De acordo com analistas, o planejamento de longo prazo depende da confiança. Quando a confiança enfraquece, o capital se torna cauteloso. Os investidores começam a fazer perguntas diferentes. Quão diversificado é o portfólio de produtos? As instalações de produção são adaptáveis? As plataformas podem suportar sistemas elétricos de combustão avançados simultaneamente? O que antes parecia um roteiro de direção única agora requer flexibilidade. Os fornecedores sentem essa pressão rapidamente. Empresas que redirecionaram todos os recursos para componentes elétricos podem enfrentar exposição se a demanda se tornar mais equilibrada. Enquanto isso, fornecedores que mantiveram a capacidade dupla
apoiando sistemas de combustão e elétricos, podem recuperar importância estratégica. Os provedores de energia também fazem parte dessa equação. As empresas de serviços públicos planejaram a expansão da rede em torno do aumento das cargas de recarga de veículos elétricos. Os distribuidores de combustível esperavam um declínio gradual. Uma coexistência prolongada entre sistemas a combustível e elétricos muda essas previsões. O efeito cascata se estende ainda mais. Os mercados de trabalho estavam se ajustando a novos requisitos de qualificação. Engenheiros de baterias e especialistas em software se tornaram muito procurados. Especialistas em motores tradicionais enfrentaram futuros incertos. Se o desenvolvimento da combustão recuperar relevância, o planejamento da força de trabalho pode precisar de recalibração. Os investimentos em fabricação representam outra camada. Plantas de montagem redirecionadas exclusivamente para plataformas elétricas exigem volume de longo prazo para justificar o custo. Se a demanda do consumidor se diversificar entre trens de força, as taxas de utilização devem ser gerenciadas com cuidado. Nada disso sinaliza reversão. A eletrificação continua, mas a certeza da velocidade e exclusividade foi suavizada. Os mercados de ações refletem mais a expectativa do que a realidade presente. Uma única tecnologia alternativa viável introduz variabilidade nos modelos de avaliação. Os analistas financeiros monitoram não apenas o desempenho do produto, mas a flexibilidade estratégica. De acordo com relatos, alguns investidores institucionais aumentaram discretamente a atenção para portfólios com foco em híbridos. A diversificação parece menos conservadora e mais prudente. Os sistemas econômicos respondem gradualmente. Os contratos não são reescritos da noite para o dia. A infraestrutura não desaparece instantaneamente. No entanto, a percepção influencia a direção muito antes de a mudança física se tornar visível. Se a tecnologia de combustão avançada se provar escalável e econômica, a ondulação pode se alargar. Os fornecedores de combustível podem estender acordos de longo prazo. As plataformas híbridas podem ver um foco renovado. A alocação de capital pode se espalhar por vários caminhos em vez de se concentrar em um. O mercado mais amplo agora espera pela confirmação. Este motor permanecerá uma inovação especializada dentro de modelos limitados ou remodelará as projeções de demanda nos mercados globais. A resposta determinará até onde a ondulação viajará. Por anos, a discussão ambiental em torno do transporte seguiu uma linha simples. Veículos elétricos produzem zero emissões no escapamento. Motores a combustão queimam combustível. Portanto, o futuro parecia óbvio. Esse enquadramento moldou a opinião pública, influenciou políticas, guiou investimentos. O objetivo era claro: remover o combustível da equação. Mas o impacto ambiental é mais complexo do que uma única medição. A produção de baterias requer matérias-primas. A mineração afeta a terra e os sistemas hídricos. Fabricar grandes pacotes de baterias consome energia. Em regiões onde a eletricidade ainda vem de combustíveis fósseis, carregar um veículo elétrico não elimina totalmente a emissão de carbono. Esses pontos foram levantados antes, embora muitas vezes ofuscados pela urgência de reduzir as emissões do escapamento. Um motor a combustão altamente eficiente e de baixa emissão traz essas trocas de volta ao foco. Se o consumo de combustível cair significativamente e as emissões se aproximarem dos limites regulatórios antes considerados inatingíveis, as comparações se tornam menos absolutas. A questão muda de elétrico ou combustão para qual solução reduz o impacto ambiental total em condições reais. Os defensores da eletrificação argumentam que as metas climáticas de longo prazo exigem a eliminação da queima de combustível. Mesmo o motor a combustão mais limpo ainda depende de petróleo ou combustíveis sintéticos. Dessa perspectiva, a melhoria incremental não é igual à transformação. No entanto, outros apontam para a análise do ciclo de vida, impacto da fabricação, tensão na infraestrutura, capacidade da rede. Em algumas regiões, a eletrificação total pode progredir mais lentamente do que projetado devido a custos ou limites de fornecimento de energia. De acordo com analistas ambientais, o contexto é importante. Centros urbanos com rede de energia renovável estáveis podem se beneficiar rapidamente da adoção de elétricos. Regiões rurais ou em desenvolvimento podem enfrentar restrições diferentes.
Nessas áreas, sistemas de combustão altamente eficientes ou híbridos podem reduzir as emissões de forma mais realista no curto prazo. O reaparecimento de um avanço crível na combustão força essa nuance de volta ao debate público. Grupo de defesa provavelmente examinarão cuidadosamente as alegações de desempenho. Testes independentes serão importantes. As emissões do mundo real sob condições diárias de direção serão examinadas de perto, assim como a durabilidade ao longo do tempo. Se o motor mantiver baixas emissões de forma consistente, os argumentos para a diversidade tecnológica ganham força. Se o desempenho cair com o uso prolongado, os críticos apontarão as limitações. A discussão também se estende à inovação de combustíveis. Alguns pesquisadores estão explorando combustíveis sintéticos projetados para reduzir a produção líquida de carbono. Um motor avançado capaz de operar eficientemente com combustíveis alternativos poderia expandir os caminhos ambientais. No entanto, o ceticismo permanece forte. Muitas políticas climáticas foram construídas sob a urgência de uma ação decisiva. Reabrir o debate corre o risco de desacelerar o momentum. Os formuladores de políticas podem temer que oferecer múltiplas opções dilua o foco. Ao mesmo tempo, ignorar a melhoria tecnológica pode ignorar soluções práticas. A opinião pública pode mudar dependendo das evidências. Se os motoristas virem reduções significativas no consumo de combustível sem sacrificar o desempenho ou a autonomia,